No olhar do espírito, podemos entender todo o arquivo de nossas vidas passadas. No inconsciente coletivo, encontra-se os arquétipos. O que são arquétipos? Modelo. Modelo de vida. É um modelo de uma experiência que eu vivi e que fica arquivado também no meu inconsciente. Então, por exemplo, para entender um pouquinho esses arquétipos, né, é como se algumas pessoas têm uma vida normal, mas falam, olha, eu não vou casar. Não quero, não vou, não sei, mas alguma coisa não me deixa confortável nesta situação. Eu não quero, ela tem medo de se doar, de conhecer alguém, não quer viver aquela experiência, como se tivesse algo bloqueando, trazendo uma coisa ruim, mas ela não sabe explicar. O que é isso? É porque na vida anterior ela viveu uma experiência que não foi agradável, que não foi boa, e arquivou este arquétipo, ficou arquivado neste inconsciente. Então ela fica meio que insegura. E não é só dessa relação a isso, mas em muitas outras relações, porque é um modelo inicial. Então a palavra arquétipo significa modelo original, uma espécie de matriz do comportamento humano. Eles são elementos primordiais e estruturais da nossa psique. Se manifestam em um nível pessoal através dos complexos. E ficando um pouco mais complicado, né? Espera aí que a gente explica. Então, veja, essas estruturas, essa base, o que se manifesta através dos complexos? Porque todo complexo tem no núcleo um arquétipo. Então, isso que a gente fala, aquela pessoa lá é complexada, tem preocupação com isso, com aquilo, não só no seu exterior, mas com relação a coisas, situações na vida do cotidiano em que ela tem que viver, experienciar, e ela para. Ela fala, ali nesse campo eu não vou não. Ali não quero, e ela se bloqueia, ela paralisa. Ou então, o complexo, como a gente costuma dizer, lembra que eu falei que o ego, ele que manda, tudo que está no inconsciente tem que passar por ele para entrar na consciência? O complexo não pede permissão, ele derruba. Passa. Eu brinco e falo que ele é um cara de 2 metros, malhado, fortão, e que ele derruba e entra. São aquelas situações que nos chega, que alguém pisa no nosso calo, e na hora a gente nem estava esperando, mas a pessoa falou alguma coisa torta ou fez algo e que a gente quer voar no pescoço do outro e sai da nossa boca, do nosso ser, um urso. E aí a gente fala, nossa, falei tanta coisa, falei tanta coisa, mas não queria falar aquilo, sem querer. É complexo. É complexo. Tá? Do fundo. Então, todo complexo tem no núcleo um arquétipo, porque experiência, que o arquétipo é uma experiência de vida que ele teve lá atrás, e aí ele forma esse núcleo mais denso, pesado, e que ele ressurge, sem a gente pedir, sem pedir licença. Ele vem. Então, por isso que todos nós somos complexados. Calma, nós vamos explicar e vamos entender como liberar tudo que a gente precisa liberar das nossas emoções, de tudo que nos afeta e nos abala, a gente precisa conhecer. E é esse o processo, o caminho que nós estamos percorrendo. É este conhecimento, este autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos. Então, para ter uma ideia bem tranquila sobre o arquétipo, dizendo, o arquétipo é o modelo primordial, modelo inicial, que fica no inconsciente coletivo. Ele é a forma, ele é o núcleo. Exemplo, quem ensinou uma criança a mamar? É o arquétipo materno. Hoje eu estava com uma amiga e ela me disse assim, ai meu Deus, eu não eduquei legal minha filha, mas sabe, também, eu nem sabia como criar, eu nem tinha noção.
Eu falei, ai, não me fala isso pra mim, né? Porque todos nós temos arquétipos da mãe, todos nós temos condições de criar. Gente ali estagiou em reinos inferiores, cuidando da nossa cria, lambendo. Então, vem. E a criança, então nós temos esses arquétipos, esses modelos. Então, isso não é justificativa. Mas, veja, o que eu estou falando, a criança sai lá da barriguinha da mamãe, na hora do parto, ela já procura o seio da mamãe. Quem ensinou? Ninguém. É um arquétipo. Ali, é um modelo. Então é muito legal. Nós temos inúmeros arquétipos e alguns são primordiais, como por exemplo o self, que é o arquétipo de Deus em nós. É o modelo de Deus que está intrínseco em todos nós. E tem outros. Calma, nós vamos falando aos poucos. A palavra arquétipo origina-se do grego arch, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo, sendo por isso mesmo as marcas e modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existe no ser como herança, como parte integrante do seu processo evolutivo, de evolução. Tudo, nós temos arquétipos de tudo. Imagina quantas encarnações, quantas experiências. Eu falo assim, é muito fácil nos nossos grupos de estudo, em aula, tudo, fala, é muito fácil a gente julgar o outro, a gente querer que o outro seja como a gente, mas a gente esquece que cada um tem um pano de fundo das suas experiências carnais, existenciais. Cada um viveu de uma maneira diferente, ninguém é igual a ninguém. As experiências não são iguais. Mesmo uma mão, 5 dedos, eles não são iguais. Uma mãe e um pai que educa os filhos, nem todos aprendem de uma forma igual. Por quê? Porque eles têm arquétipos de outras vidas que ressurgem. Então é diferente para ele absorver. Além do que, nós temos no mesmo planeta situações, lugares que têm um outro tipo de aprendizado, de ensinamento. Tudo isso influencia, porque somam-se os arquétipos, somam-se as experiências, o modelo de vida que nós estivemos antes, e tudo isso ressurge. O processo de reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Então, isso que a Joana fala, essa frase linda, no processo da reencarnação, explica a presença dos arquétipos. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos chega é nosso. As nossas dores, as nossas experiências, as nossas fobias, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos complexos, tudo aquilo que me incomoda e que eu não consigo entender se eu não ressignificar, mudando este arquétipo, uma nova experiência gostosa. Então, as pessoas que falam assim, ela só dá dor de cabeça, eu não vou namorar, eu falo, será que você não está projetando no outro? Não é legal a gente ser inteiro, a gente ser melhor, a gente estar feliz com a gente mesmo, porque quando aí a gente procura um parceiro ou uma parceira, não importa, essa coisa de sexo pouco importa, mas você quer alguém para somar. Quando você quer alguém para te suprir nas suas necessidades, você não vai ser feliz, porque você vai cobrar do outro uma coisa que falta em você. Então, você quer que o outro traga, que te complete tudo aquilo. E não é por aí. Os relacionamentos têm que ser libertadores, né? Uma coisa gostosa, calorosa, que nos completa, que nos dá significado na nossa vida, mas não que preencha os nossos vazios, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas perturbações. A gente precisa aprender a caminhar
com conhecimento. Nós precisamos aprender e caminhar entendendo o que acontece comigo, procurando ajuda. Então, os arquétipos representam heranças das experiências vivenciadas em reencarnações transatas. Quando o espírito transferiu, mesmo sem dar-se conta, as lembranças para o inconsciente, arquivando nele todas as realizações, anseios, frustrações, conquistas e prejuízos, trazendo o surgimento das imagens primordiais, que correspondem aos acontecimentos momentaneamente adormecidos e ignorados pela consciência. Por que adormecidos e ignorados? Porque a gente não tem consciência. A gente só tem consciência daquilo que acontece comigo, do que eu sinto quando eu experiencio uma situação. Aí eu começo a falar, nossa, mas por que me dá medo? Por que eu tenho medo de amar? Por que eu tenho medo de ser feliz? Por que eu acho que se eu chorar hoje, se eu rir muito hoje, amanhã eu vou chorar? Olha, a gente tem tanta coisa, tanta bagagem que está na hora da gente desfazer dela e renovar a nossa vida através de novos conceitos, através de conceitos libertadores, através de nossos arquétipos, não é? Porque as experiências vão sendo transferidas por inconsciente. Elas vão transformando os modelos de vidas que eu já vivi. E assim eu vou conseguir viver muito melhor quando eu consigo olhar aquilo. E a partir do momento que eu olho, enxergo e aceito, isso é importante, aceitação. Porque tudo aquilo que a gente não aceita, ele persiste. Então, aceita, deixar. Ah, é para ser assim, tá bom. Mas qual o caminho que eu devo tomar? O que eu devo fazer com isso? Então, quando a gente percebe um defeito na gente, qual é a nossa primeira preocupação? Ah, não tem. Negar. Quando você nega, fica difícil. Quando eu começo a falar, eu sou assim mesmo, né? Que pena, mas sou assim. E aí a gente tem que pensar o seguinte, para ficar leve. O mundo não é perfeito. O planeta não é perfeito, eu não sou perfeito, tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, não tá tudo certo. Mas é permitido, lógico, nós estamos aqui para quê? Para transformar, para evoluir. Essa oportunidade é para isso. Passeio, ou prisão, ou uma coisa de só sofrimento, Deus quer assim, determinismo. Nós temos caminhos que a gente pode fazer as escolhas, e as escolhas agora corretas. Então, por que eu ainda falo do outro? Não é problema meu, a vida do outro, por que eu ainda falo? Por que eu não falo mais do outro, mas eu ainda sou ouvido amigo? São defeitos que a gente tem. Então, a gente precisa entender o seguinte, eu nasci e vou responder por mim, pela minha vida. Eu tenho que mudar no outro. O mundo. Porque quando eu mudo, eu ajudo a mudança do coletivo. Olha que lindo. Então, eu não estou ali para mudar as pessoas, numa casa espírita, numa igreja, num núcleo familiar de amigos. Você pode, no mínimo, dar uma dica, né? Se a pessoa te pede, dar um conselho, dar uma orientação por experiência que você já tem, mas a mudança é pessoal, é só sua, é contigo, não é com o outro. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui fazendo o quê? Este autoconhecimento é para que a gente possa trazer do inconsciente para a consciência tudo isso e ressignificar, trazer o novo. Então, alguns arquétipos são muito importantes na formação da nossa personalidade e de nosso comportamento. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui e um pouquinho mais para frente a gente aprofunda mais sobre a persona, que é o quê? A máscara, personagem que a gente usa. Todo mundo usa persona, não tem como. O ânima e o ânimos, que é o arquétipo da sexo masculino feminino,
e nós vamos falar um pouquinho da sombra e do self. Complexo, primeiro, um pouquinho mais. Os complexos são grupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoção. Quanto maior for a emoção e o campo de associação, mais forte será o complexo. Por que eu tenho raiva? Porque todo mundo tem. Aquele que fala não tem, é problema. Que ainda temos nesse estágio de evolução. Aliás, a gente vai ter, né? Porque faz parte. Mas aí a gente já não tem aquela raiva de voar no pescoço do outro ou querer guardar vingança, trazer essas coisas destrutivas que só trará doenças para nós. Mas, quanto maior uma emoção me afeta, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que olhar para ela e falar, por que eu me sinto afetada? E o que é esse campo de associação? Uma coisa que eu vivo agora que me afeta, às vezes uma coisinha boba que alguém fala, nossa senhora, mexe profundamente com a gente. É o outro, que é o outro. Foi como eu absorvi o que o outro falou. É um problema meu, não é do outro. Então, os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. Ou seja, ele é bom, porque através do momento que ele impulsiona a vida psíquica, é para a gente trabalhar e ir em frente, e procurar a melhoria, procurar o conhecer. Então, somos todos complexados, todos, sem exceção. Os conteúdos psíquicos exteriorizados pelo inconsciente, por meio dos sutis mecanismos cerebrais, manifestam-se sob a forma de complexos. Então, esta ligação que a gente fala, esses mecanismos, esses fiozinhos do cérebro, né, dos neurônios, que nos liga com a mente, que é extrafísica, onde está o arcabouço, tem a mente concreta e abstrata, né? Mas só ficar por aqui para não ir muito mais longe por enquanto. Esses complexos podem ter caráter perturbador quando resulta dos efeitos naturais das ações morais iníquas, efeitos que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e reeducação. Veja, olha que lindo, não é punição. É necessidade de reparação e reeducação. Então, por que eu fico perturbada com qualquer coisa? Porque será que na outra vida eu não agi com imoralidade, com falta de respeito? Será que eu não causei ao outro algumas coisas? Será que eu fui bonzinho? Porque o estágio evolutivo em que eu estava era inferior ao que eu estou hoje. Então, se hoje eu sou mais ou menos, eu era um pouquinho menos de mais ou menos no passado. E tudo bem, faz parte, é esse o caminho, tá tudo certo. Então, pela lei de causalidade ou a lei de causa e efeito, todas as nossas ações que não foram de acordo com as leis universais, a gente tem que ressignificar, a gente tem que reparar, a gente tem que nos reeducar. E através do viver na pele, na experiência, a gente começa a entender tudo isso e a trazer uma melhoria. Começa a entender Jesus, os seus ensinamentos, se colocar no lugar do outro. Quando a gente vai reagir, a gente põe as pedrinhas na boca, a gente pensa, segura um pouquinho mais o tempo para responder. Não devolve a bola do jeito que veio, não é verdade? A gente para um pouquinho, pensa, que reagir com agressividade? Porque toda pessoa agressiva que reage imediatamente, ela está doente, ela está com problemas, porque a agressividade vem de uma pessoa ferida. Então, nós precisamos trabalhar isso. Ser mais calmo, pedir a Jesus a paz, o entendimento, para que a gente nos corrija. A Joana, ela não é conivente, não fala para que a gente seja conivente com o erro, mas que a gente aceite, absorva
aceite que está errado e que a gente transforme isso no nosso tempo, com carinho, com acolhimento, sem nos ferir, porque senão, meu, tudo que vem a ferro e fogo não funciona. Na marra, não funciona com a psique. Então, falar um pouquinho da sombra. O que é a sombra? Sombra é aquele momento do sol do meio-dia que a gente está caminhando e quando a gente caminha, veja aqui nessa figura, nessa ilustração aí. A sombra vai para lá e para cá. O sol do meio-dia em cima da nossa cabeça, a sombra está embaixo dos nossos pés e nós não conseguimos ver. Então, sombra é um lugar que está escondido, escuro. Nós não vemos, mas ela existe. E ela comanda muito da nossa vida. Então, a sombra é o maior arquétipo que influencia e exerce sobre o ego, de influência sobre o ego. Ela desenvolve-se em oposição à persona. Por quê? A sombra é algo que eu quero esconder. E a persona? É o que eu quero mostrar. Olha aí a diferença. Normalmente, escondemos e afastamos da nossa consciência e das outras pessoas tudo que consideramos negativos em nós. Então, a gente joga lá, né, esconde, abafa e dá aquele sorrisinho alegre, né? Só isso. A gente não quer mostrar também, né? Que tem que mostrar para que a gente possa transformar. Então, sentimentos, ideias cruéis, ânsia de poder, impulsos violentos, ações moralmente reprováveis, tudo isso está quietinho ali na sombra. Mas está ali, trabalhando em nosso mundo interior. E esse conteúdo sombrio não tem só coisas destrutivas, tem coisas positivas. Os nossos sentimentos nobres, que a gente ainda não descobriu, que a gente ainda não trouxe para fora, porque nós estamos deixando que a nossa parte mais negativa tome a frente. A gente não quer mudar, então a gente precisa mudar. A gente precisa se melhorar. A oportunidade é agora. O momento está na hora exata da nossa mudança. Veja, ânsia de poder, ideias cruéis. Quem tem coragem de falar para o outro? Eu tenho vontade de matar. Não vai falar. Mas se sente, é problemático. Tem que olhar para aquilo. Tem que trazer um trabalho, às vezes até acompanhado com um profissional, né? Com um tratamento espiritual, com quem não é espírita, vai numa igreja, pede ajuda, oração, né? Rezar, mudar, porque ideias cruéis não é louvável, tá? Só nos corrompe e nos deixa cada vez mais lá embaixo. E a gente fica submisso às forças destrutivas que andam perambulando por aí, querendo pegar a gente, né? Então, veja, impulsos violentos. Se eu tenho a agressividade, eu quero reagir na hora, bater no outro, eu quero, num trânsito, quanta coisa a gente vê nos trânsitos. A pessoa fecha o outro vem com uma arma e pá! Isso existe. Com maior frequência que a gente imagina, né? Então, tudo isso, essas ações que são moralmente reprováveis, tudo isso a gente esconde. E a gente precisa olhar. Olhar com carinho. Falar, nossa, pensamentozinho, nossa, comportamento. Feio, né? Mas é meu, mas eu vou melhorar. E toda vez que eu aceito e trago para minha consciência, só no fato de eu já aceitar quando eu faço, dá um start. Culpa. E aí eu falo, nossa, eu prometi que ia melhorar. Na segunda, na terceira, na quarta vez a gente já mudou e nem percebeu. Porque a gente pede força, a gente ora para isso, porque a gente quer, a gente deseja a nossa melhoria. Então, ou ainda aquilo que a cultura ou a sociedade considera negativo e inadequado. Também tem a parte cultural. Cada lugar do planeta tem um tipo de cultura. Existem leis. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. E aí fica tudo isso lá dentro do nosso inconsciente. Nós, ao longo da nossa história, recebemos muito que Deus castiga.
Isso é triste, está lá na nossa sombra. Esse pensamento ruim, Deus castiga. Deus não castiga, é amor. O castigo é nós que viemos na jornada reencarnatória para que a gente olhe para aquilo, passe por situações e ressignifique, trabalhe aquilo que a gente, como diz o Chico, que ele falava, que você acha do sexo, Chico? Sexo? Só com responsabilidade. Olha, a responsabilidade. É isso que manda. Porque senão fica lá, somatizando a nossa sombra e vai ficando cada vez mais densa. Também estão na nossa sombra nossas fraquezas, nossos ciúmes, a nossa raiva, a nossa impotência, a nossa solidão, o nosso medo. Tudo está na sombra. Mas ressurge, não ressurge? Qualquer situação me paralisa, me dá um medo exacerbado. Sou ciumenta ao absoluto. Gente, não entendo, não precisa, porque a gente tem que se amar e deixar o outro. Se o outro é uma coisa boa, que te ama e te respeita, nossa, maravilhoso. Se ele não te ama e não te respeita, o que é uma pessoa assim do seu lado, né? Por que a gente fica ali, que a gente não se sente, não se dá o alto valor? A gente espera que o outro valorize a gente. A gente quer a aprovação e a validação do outro. Não, vamos rever tudo isso. Quando eu me sinto impotente diante de uma situação. Eu sempre falo, uma coisa que não tem solução, solucionada. Tem solução, tem solução, já tem solução. Isso eu não tenho o que fazer. Ponto final. E vira a página. Não adianta você querer ficar ruminando isso. Resolver assim. E resumando, o assunto vai crescendo lá dentro. E medo que paralisa, né, gente? Quantos medos. A gente precisa trabalhar isso em nós. Nossa Senhora, ao longo da humanidade, hoje, se a gente for pensar, a gente não quer sair às ruas. Se a gente esquece que tem um anjo da guarda, que tem os amigos espirituais, que podemos fazer uma cúpula, que podemos pedir ajuda, que nada nos acontece de desencarne, por exemplo, se não for permissão, se não tiver no momento, e que a gente tem cobertura espiritual, tem Jesus, esse mestre, cuidando de todos nós. Segure na mão dele, segure no seu mentor, nas equipes espirituais, no seu anjo da guarda, no seu santo de devoção, para que não tenha tanto medo. Ah, mas eu não posso andar mais com o celular. Deixa em casa. Ou vai com o velhinho, não deixa mais seus bancos, suas coisas ali. Ah, mas a minha vida. A vida é muito mais que isso, né, gente? Vamos ver. Vamos não dar força para essa negatividade, porque o medo alimenta as trevas. Eles se vivem dessas coisas, emoções, sentimentos destrutivos. E o medo é uma das emoções mais fortes para isso. Sombra é a soma de todos os elementos psíquicos, pessoais e coletivos, que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não foram vividos e unem-se ao inconsciente, formando uma personalidade parcial, relativamente autônoma, como tendências opostas às do consciente. Quantas pessoas a gente fala, nossa, aquela pessoa tem dupla personalidade, ou a gente fala bem assim, tem duas caras. Cada hora tem um jeito. Às vezes ela nem tem consciência disso. Por quê? Porque essa guerra são situações que, como aqui explica muito bem, que é incompatível com a vida que ele vive agora, não é? E que une-se com essas experiências que não foram vividas do inconsciente, formando uma personalidade parcial. Então a pessoa tem atitudes e reações que você fala, nossa, isso que essa pessoa se apresenta, se assim. E aí entra o nosso julgamento. Mas às vezes é alguma coisa tão perturbadora que ela muda, que está ali alguma coisa que precisa de uma estruturação. E aí, gente,
Nós vamos parando um pouquinho por aqui, depois nós vamos aprofundar na sombra, porque tem coisas lindas também na nossa sombra, não é verdade? E agradeço mais uma vez este nosso encontro. Estaremos juntos logo mais. Que Jesus abençoe a todos nós e nos dê da sua paz. Até o próximo encontro. Fiquem bem e na paz de Jesus. Que assim seja.